Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. E por isso, de segunda a sexta-feira, às 5h45 da manhã, estou aqui para fazermos uma devocional juntos de um capítulo da Bíblia. Que caminhada maravilhosa é poder conhecer o Senhor através da sua palavra. À medida que vamos lendo, vamos entendendo a mente do Senhor e também o seu coração. E precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha e nos ajude a entender aquilo que ele mesmo inspirou na escrita da palavra. Já estamos em Êxodo e hoje nós vamos ver o capítulo 4 de Êxodo. E vamos falar sobre um Deus que capacita aquele que chama. Se Deus chama, ele capacita. Se Deus te pede algo, ele também vai te dar condições de cumprir aquilo que ele pediu. Porque aquilo que o Senhor faz é duradouro, é eterno. Eu queria que você lesse comigo um trecho deste capítulo, o verso 11 e o verso 12 de Êxodo 4. Você tem a sua Bíblia aí? Êxodo 4, 11 e 12, diz assim: O Senhor respondeu: Quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Moisés está relutante em dizer sim para o seu chamado. No capítulo anterior nós vimos que o Senhor o chamou de uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E Moisés está assustado, está com medo. Ele não quer voltar de onde ele veio, do Egito, saiu de lá fugido porque matou um homem, quis fazer justiça com as suas próprias mãos. E agora o Senhor o chama como libertador, sem chance, ele não quer ir. Ninguém vai acreditar nele, mas Deus capacita quem ele chama. A Bíblia nos conta que Moisés refuta o seu chamado por 5 vezes, fazendo muitas perguntas, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4. E na 5ª vez, Deus fica irado com Moisés, mas diferente dos outros momentos, onde Deus traz uma punição, vinda por causa da sua ira, que Deus dá um assistente para Moisés, seu irmão Arão, que passa a ser o seu porta-voz. Sabe, Deus ama perguntas sinceras, que tem como intenção descobrir a sua vontade e tem como desejo o crescimento. Contudo, se nós usamos perguntas para nos esquivar do que ele deseja para nós, ele vai perder a sua paciência. Mas faça perguntas para Deus, perguntas para entender aquilo que ele quer, mesmo quando você não descubra tudo. Além de colocar Arão como seu ajudante porta-voz, Deus também lhe concede sinais. Um bordão, uma vara ou cajado que está ali na sua mão, que simboliza a sua competência, a sua influência. Ao jogar aquele cajado no chão, ela se transforma numa serpente. A serpente, para os israelitas, era um símbolo de maldição. Para os egípcios, um símbolo de sabedoria, cura e fertilidade. Mas quando Moisés, depois de jogar ao chão, e ela se transformou numa serpente, Deus fala: agora toma ela pela cauda. Seria mais fácil tomar pela cabeça, mais seguro. Mas não, o Senhor faz coisas que são ilógicas para nós. E quando ele pega pela cauda, ela volta a ser bordão. Aquilo que era poder na mão do pastor de ovelhas. Seria agora o poder de Deus sobre a vida e derrotaria a sabedoria dos homens. Uau! Sabe? O que temos de habilidade e competência precisam ser entregues a Deus, para ser usados por meio da sua sabedoria e poder. O que é que você tem nas mãos? No que é que você é competente? Quais são suas habilidades? Entregue para Deus, para que Ele use conforme a sua sabedoria. E não tente fazer as coisas pela sua própria sabedoria, como o Egito estava tentando fazer. Deus também lhe pede para colocar a mão no peito
E aí Moisés, né, coloca a mão dentro da roupa e quando tira, ela vira lepra. Mas o Senhor falou, coloca de novo. E ele colocou e ela é curada. Meu Deus, sabe aquilo que está doente em nós, o Senhor pode curar. As nossas feridas. Moisés era alguém ferido, alguém que, como nós dissemos ontem, não se sentia nem hebreu e nem egípcio. Viveu no palácio como egípcio, mas era hebreu, né? Ele, quando então estava com os hebreus, era criticado por ter sido criado como egípcio. Um complexo de inferioridade, era gago. Mas Deus também diz, Moisés, pega a água do rio e transforma em sangue. E estes sinais prefiguram o poder de Deus sobre tudo e também sobre as pragas que viriam. Assim, Moisés, desde o início, pôde confiar que Deus estava com ele, Deus ia diante dele, estava no controle de todas as coisas. Quando ele começasse a passar por aquele processo de libertação, ele então poderia confiar que Deus o usaria com seu cajado. Muitas vezes Deus falou, coloca o cajado, né? E as águas se transformaram em sangue. Quando Deus nos chama, Ele também nos dá palavras e sinais para que isso nos apoie durante nossa jornada. É a glória dele sendo revelada em uma pequena porção para nós, através do Espírito Santo. Os dons manifestacionais, os dons ministeriais, os dons motivacionais. Sabe, tudo isso o Senhor nos concede de modo a crermos no seu poder e nos agarrarmos à sua promessa. O mesmo Moisés que tinha a língua pesada, ou seja, era gago, recebeu a glória de Deus para ser a boca para poder condenar o Egito. E é interessante que a palavra em hebraico para gago, né, é kabed, sabe? E a mesma raiz para a glória a gente tem na palavra honra, né, que é kavod em hebraico. Ou seja, um jogo de palavras aí. Você é kabed, mas você vai ser kavod. Moisés percebe que não há como lutar contra a vontade de Deus e mostra disposição em obedecer. E como que ele faz isso? Ele vai até o seu sogro Jetro e diz, olha, me libere para a minha jornada. Sabe, este o abençoa para ir e no meio do caminho ainda lhe acontecem provações, porque talvez Moisés não foi obediente e circuncidou o seu filho por Jetro não permiti-lo fazer isso. Jetro tinha uma outra mentalidade, vinha de uma outra cultura, mas Zípora, percebendo aquilo que Deus queria, vai lá, sabe, e circuncida o filho e protege então Moisés da ira de Deus. O Senhor nos capacita a ir e cumprir o nosso chamado, mas exige também de nós santidade. Sem santidade, nenhum de nós pode caminhar com autoridade. Não conseguimos ensinar as pessoas a temer ao Senhor. A nossa autoridade como líderes começa, na verdade, não de qualquer poder, mas do nosso exemplo, da nossa integridade ao Senhor. Quando nós nos movemos em caráter, o Senhor se move com a sua glória, porque Deus não procura pessoas habilidosas, mas pessoas que estão dispostas a lhe dar ouvidos. Por mais que Moisés, né, tivesse receio, fizesse perguntas e tivesse dúvidas sobre a sua capacidade de ir, o Senhor lhe provou que iria com ele. Ele foi humilde, deu ouvidos à voz do Senhor. E você também tem sido humilde para dar ouvidos à voz do Senhor? Vamos orar nessa hora e vamos entregar essa palavra. Obrigado, Deus, por me escolher e também por me capacitar. Que eu não fuja do meu chamado, mas aprenda a confiar em Ti, temer em Ti todos os meus caminhos. Que eu aprenda a discernir a Tua voz e entender que é a partir da Tua voz, daquilo que o Senhor me fala, que eu vou me mover. Que eu possa obedecer, que eu possa ter um coração sensível para discernir o Teu querer. Aleluia! Você recebe essa palavra de fé? Aleluia! Glória a Deus por isso. E se você ainda não me segue, né, quero te convidar a me seguir e se inscrever também no nosso canal no YouTube. Maia_Mateus, ou pode procurar também por Liderança Relacional e você vai me encontrar ali. Também temos uma loja, um site chamado LR Shop.
lrshop, com 2ps.com.br. Ali você encontra materiais para abençoar a sua vida e também para abençoar o nosso ministério. Amém? Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Deus te abençoe nessa jornada, te capacite no seu chamado. Um forte abraço, estamos juntos com Jesus.